Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje vamos ter mais uma live sobre constelação familiar, parte 3 com o Isis, que eu já vou chamá-lo para entrar aqui na live com a gente. Vão chegando, vão se ajeitando, também vou me ajeitar aqui. Hoje tá frio, tá até da minha cama que tá mais quentinho. Espero que todo mundo esteja bem. Vou mandar aqui o convite para o Isis entrar ao vivo com a gente na live. Vamos esperar o Isis entrar. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, Que ótimo. Muito isso frio aí. aí? Ah, tá. E hoje não oscilou. Hoje mais cedo tava 25, agora tá 10. Aí eu fico brincando, haja sistema imune pra aguentar. Ah, que legal. Aqui também está fresquinho. Eu acho que aí tá um pouquinho mais calor, né? O pessoal tava me falando que São Paulo tá um pouquinho mais quente que aqui, que em Porto Alegre. Hoje, na verdade, eu não estou em São Paulo, estou um pouquinho mais para Ah, cima. É, então tá mais frio ou tá mais calor aí que São Paulo? aqui está um pouquinho mais calor do que São Paulo. Ah, então. Então tá melhor. E com esse frio aqui dá uma preguiça. Ah, eu imagino. Já tem entrando pessoal aqui. Bem-vindo, Sérgio. Vamos falar hoje Ah, que sobre legal. constelação familiar com Isis. Isso. Bem-vinda, Leide, a Carmen. A Leide, tudo bem, Leide? Seja bem-vinda. Estamos aqui. Isso aí. Então, essa live ela é continuação, tá, pessoal? Tá aqui no meu Insta e também no Insta no canal do Isis. As Isso, outras lives sobre constelação. Hoje é a parte 3 para a gente continuar a falar. Que o Isis está explicando bem pausadamente, bem explicadinho isso. pra gente cada parte, porque é um assunto bem complexo para se tratar numa live só. Então hoje é a parte 3. Espero que vocês gostem e depois dá para assistir as outras lives que estão aqui gravadas e também no canal do Isis. Exatamente. Essa é a terceira live que eu tenho o prazer de compartilhar, né? O convite, né, da professora Amanda, muito gentil, estou profundamente grato, né? O tema é a yoga e a constelação familiar. E nas lives anteriores, como a Amanda falou, nós falamos sobre alguns princípios da constelação, né? Que a gente chama de ordens do amor ou leis do amor, né? Então nós explicamos a primeira ordem, a segunda ordem e hoje a gente vai falar sobre a terceira ordem, né? Que movimenta as relações humanas. Para quem ainda não assistiu as anteriores, bem rapidamente, né? O Bert Hellinger, que é o criador, né? Um alemão, ele faleceu ano passado, mas que desenvolveu as constelações como a gente pratica hoje, ele experimentou, vivenciou e ele observou que todas as relações humanas elas são permeadas por três ordens ou três leis ou, como eu gosto de dizer, três modos de fazer, né? Manual de instrução. Quando a gente observa, né, essas ordens, essas instruções, a gente consegue ter uma convivência harmoniosa com quem quer que seja. E quando a gente, por um motivo ou por outro, e geralmente a gente faz isso, a gente não observa essas instruções, a gente acaba se metendo em relacionamentos não muito agradáveis, mesmo que seja entre familiares, entre pai, né, entre filhos, vizinhos, assim por diante. Então, o que eu tenho explicado aqui, junto com a professora Amanda, é justamente quais são esses manuais de instruções para um bom relacionamento, né? E hoje é a nossa terceira ordem, que é o equilíbrio entre aquilo que a gente toma e aquilo que a gente dá. Em qualquer relação humana, para que ela se sustente, para que ela se mantenha, é necessário que exista o equilíbrio entre aquilo que eu estou tomando, aquilo que eu estou recebendo e aquilo que eu estou dando, tá? E isso é muito fácil de explicar, apesar de ser, né, um tema assim bem amplo e tem várias considerações. Eu vou dar um exemplo, mas a partir daí a gente vai aprofundar. Então imagine que você que está me ouvindo, você esteja contratado por uma empresa para desempenhar uma função, né? Existe aí então uma relação, qualquer que ela seja. Nesse caso aqui, uma relação patrão e empregado. Então vamos supor que você comece com todo o gás, vai lá, trabalha o mês inteiro, dá todo, né, a sua vitalidade, toda a sua energia naquele trabalho, faz o seu melhor. Obviamente que chega no final do mês,
você vai querer o quê? Uma contraprestação para aquilo que você prestou, né? Não é verdade? Né? Você deu, você se esforçou, você usou a sua energia em prol de um bem comum e agora você quer uma recompensação, né? Uma contraprestação para aquilo que você efetivamente mereceu. E aí o patrão chega no final do mês e ele fala, olha, você assim acabou de começar, você está em período de experiência, vamos fazer o seguinte, você segura as pontas aí e aí mês que vem a gente conversa. Você faz uma cara lá de não muito agradável, mas você entende a situação, você olha, o patrão está começando, etc., e você precisa daquele emprego, e assim por diante. E você volta novamente com carga toda e continua trabalhando. Né? Você tem esse mistério, você continua dando a sua energia, continua dando a sua força, continua indo ao serviço, né, todos os dias. E assim, mais uma vez, chega o final do mês. E aí, novamente, você, na expectativa de que você vai ser recompensada, né, monetariamente por aquele esforço que você fez. E você se dirige novamente para o patrão e fala, olha, agora eu gostaria de receber. E ele vem com aquela conversa mole, ah, não sei por quê, está meio difícil, nós estamos em pandemia, está isso aí, segura mais um pouquinho aí. Você já não faz uma cara de tão contente assim. Mas você, como é, né, uma pessoa imbuída assim, de boa fé, você entrou naquele emprego, naquele serviço, né, com a vontade mesma de permanecer ali por muito tempo, então você engole a seco e continua trabalhando. Né? Da mesma forma, você assim esquece todas as dificuldades, apesar das contas chegarem, né, apesar das necessidades que você passa, você continua ainda fazendo o seu mistério. E aí chega no final do terceiro mês. Aí o patrão fala, olha, eu estou em dificuldade financeira, não vou conseguir pagar você. Qual que vai ser a sua posição perante esses acontecimentos? Você deu, você se esforçou e não houve uma compensação por aquilo que você fez. Obviamente que essa relação, apesar de ser uma relação de patrão e empregado, ela vai se esgarçando. Aí você já não tem mais confiança no patrão, né? Você não consegue mais voltar com o mesmo ânimo. Então, fatalmente, quando você dá mais numa relação do que o outro consegue te recompensar, essa relação ela vai se esgarçando. Eu dei um exemplo assim muito, logicamente assim, muito grosseiro, mas isso funciona para todas as nossas relações. Numa relação entre homem e mulher, namorado, namorada, amigo ou amiga, quando uma das partes faz muito mais do que o outro, vai chegar um momento em que aquela situação fica insustentável. Né? Aquela Realmente. situação você não consegue mais recompor. Eu costumo brincar também para a gente poder entender melhor isso. É a seguinte situação. Então, a professora Amanda me convidou para essa live. De repente, ela me convida para tomar um chazinho na casa dela. Né? Eu vou na casa dela, uma casa dela muito bonita, muito gostosa. Ela faz todos aqueles quitutes gostosos, né? Assim, eu me sinto muito bem, a visita é muito agradável. No momento seguinte que eu coloco o pé para fora da casa dela, eu já me sinto em dívida com ela. Ela me tratou tão bem, ela me fez sentir tão bem que eu nasce dentro de mim uma dívida de querer recompensá-la. Eu preciso recompensar a professora Amanda porque ela me tratou muito bem. Né? O mínimo que eu posso fazer é tratá-la de maneira igual. Né? Mas vamos supor que passa um tempo e eu por algum motivo, não consiga fazer esse retorno dessa gentileza. E aí, mais uma vez, você convida. Não, mas vai ter uma festinha aqui, você vem, tá, participa aqui com a gente. E eu vou, logicamente que eu gosto da professora Amanda, a gente tem uma relação boa, eu vou lá e normalmente participo, né? Eu usufruo da casa dela, da companhia dela, dos amigos dela. Me sinto muito bem acolhido, mas da mesma forma, imediatamente, a hora que eu boto o pé para fora da casa dela, nasce dentro de mim essa dívida, essa cobrança de que eu tenho que fazer alguma coisa para recompensar esse esforço. Né? Vamos supor que minha vida seja muito atribulada. Depois da quinta vez que a professora Amanda me convida para a casa dela e eu não consegui retribuir,
eu naturalmente, automaticamente, eu vou me esquivando da professora Amanda. Falo, não, 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 não posso, não tenho condições de eu ir na casa dela se eu ainda não cumpri a minha parte, né? Então, veja bem que até mesmo em coisas assim agradáveis, quando uma das partes está muito mais do que a outra, ela está contribuindo para o esgarçamento dessa relação. Então, toda relação humana ela é pautada por esse equilíbrio em aquilo que a gente está tomando e aquilo que a gente está dando. Essa relação tem que ser equilibrada, senão a relação não se sustenta. Tá? Isso é Existe verdade. uma única exceção, mas Porque, sentido, que é a relação seja. Ti, travou. Travou aqui. Ah, não, Qual não parte? consegui ouvir os 10, acho que 10 segundos que você falou, porque travou. Eu estava explicando assim que é a exceção, né? Travou de Então, novo. Isso, agora meu estou Deus do te céu. ouvindo. E agora? Ah, tá bom. Agora voltou. Então tá, eu estou numa cidade do interior, então eventualmente a internet oscila. Mas eu estava explicando que existe uma exceção, que a gente chama de uma exceção falsa, que é quando entre as partes um é maior do que o outro. E aí, no caso, por exemplo, dos pais com os filhos. Né? Quando a relação é de um grande e um pequeno, o grande ele vai sempre dar, porque o pequeno nunca vai ter condições de reparar aquilo que foi dado. O pequeno ele é pequeno na relação. Então, numa situação entre pais e filhos, os pais sempre dão. Mesmo que o filho tenha condições, mesmo que ele reúna atributos, ele nunca vai conseguir retribuir os pais por tudo aquilo que eles deram. Né? Então nasce, olha como as coisas funcionam. Então nasce dentro da gente uma dívida impagável com os nossos pais. A gente não consegue pagar essa dívida. Como é que eu vou dar a vida para os meus pais? Como é que eu vou dar tudo que eles fizeram para que hoje eu possa estar aqui hoje? Né? Quantos dias eles ficaram sem dormir? Quantas preocupações eles tiveram de me alimentar, de me educar, de me conduzir? Então, nessa relação onde uma das partes é grande e a outra é pequena, a pequena não tem condições de fazer essa retribuição. Mas aí ela fica sem retribuir? Não. Não. Aí, né, ela vai fazer com que essa coisa que ela recebeu tão graciosamente seja passada para frente. E aí, quando uma pessoa se torna pai ou se torna mãe, naturalmente ela vai dar, porque vai ser esse movimento mesmo em relação à vida. Então a retribuição não vai ser em prol dos próprios pais, e sim quando essas pessoas se tornarem pais. Ou, logicamente, existem pessoas que, por um motivo ou por outro, não vão se tornar pais. Mas aí elas podem ser também, podem fazer essa retribuição para a vida, para a sociedade. Por exemplo, vamos supor, sacerdotes que têm votos de abstinência, eles não têm como repassar isso para os seus filhos, mas eles podem retribuir isso para a sociedade. Aquelas pessoas que eventualmente não têm condições de ter filhos, também, não quer dizer que elas vão se paralisar. Elas podem fazer, podem retribuir tudo aqueles que elas receberam do universo, da existência, para frente. É uma dinâmica. Isso me lembra uma tia minha que já faleceu, que ela queria ter se tornado freira e na época minha avó não deixou. Eu nem cheguei a conhecer minha avó, porque a minha avó faleceu. A minha mãe era bem novinha, então tem muito tempo. E aí a minha tia queria ser freira e na época minha avó não permitiu, porque não, que tem que casar, tem que ter uma família. E aí nessa situação toda, minha tia ficou brava e falou que não ia casar com ninguém. Mas no fim das contas, ela acabou ajudando a criar o filho dos irmãos todos, inclusive eu. Então ela ajudou a me Exatamente. criar quando eu era menorzinha. Então eu senti esse amor de mãe dela, mesmo sem ela ser minha mãe biológica. Então ela se doou completamente, mesmo ela não sendo mãe biológica de ninguém. Eu achei isso bem legal. Me lembrou bastante ela. Isso.
E uma coisa muito importante, né, que agora eu vou detalhar mais para frente, porque pode parecer simples, né? Ah, eu recebo e eu passo. Mas não funciona assim. A palavra original é aquilo que você toma, né? O equilíbrio entre aquilo que você toma e aquilo que você dá. Existe uma diferença, né, entre tomar e receber. E eu vou explicar isso aqui agora. Então, dentro da graduação, é, nesse espectro do tomar e receber, a gente pode fazer a seguinte distinção. Existe diferença entre você receber, aceitar, acolher e tomar. O que é receber? Vamos supor que você está na sua casa, bate o correio, vem com uma correspondência, né? E o correio entrega para você a correspondência. Então você recebe, tá? Apareceu na sua frente, você recebe, tá? Isso é receber, tá? Mas nesse receber não tem nenhum envolvimento emocional, não tem nada, é um simples ato de receber. Isso não te faz merecedor, isso não te faz, né, garantidor daquilo que você recebe. Vamos supor que você recebeu aquela correspondência, mas você percebe, olha, mas isso aqui não é para mim. Esse aqui é para o apartamento lá do primeiro andar. Então você recebeu, mas você não aceitou, porque não era seu, tá? Chegou na sua mão, mas você viu que não era seu, você devolve. Então existe essa diferença entre você receber e você colocar para dentro da sua vida, tá? Mas vamos supor, então chegou a encomenda, tá certo? Bonitinho na sua casa, você recebeu, está lá na sua mão. Você olha, está lá o seu nome, é para você. Pronto. Aí você já aceita. Pronto. Vamos ver o que que é. Você acolhe isso nas suas mãos. Você simplesmente deu uma cida. Ok, tudo bem, é para mim. Né? Mas aquilo ainda não te envolveu. Você simplesmente recebeu. De repente você recebe uma conta de luz, né? É direcionada a você. Mas não quer dizer que você queira ela, né? Às vezes você é obrigado a receber. Então, a coisa chegou para você. A coisa foi direcionada para você. Mas não quer dizer que você recebeu acolhidamente. Então, você recebe e você aceita. Mas às vezes, assim, é uma coisa que você não quer. Você recebeu, aceitou, aquela coisa não faz parte ainda da sua vida. Está lá, jogado no canto da sua casa, porque você ainda não trouxe para dentro da sua vida. Quando você pega aquela coisa e você acolhe, fala, não, isso é para mim, aí a gente chama que houve um acolhimento no seu coração. Tá? Mas você pode, de repente, receber, aceitar, acolher, mas falar, mas não gostei desse negócio aqui. Isso aqui tudo bem, tá, né? Foi dado com boa vontade, né? Mas assim, não sei se eu quero isso também para minha vida. Então, o tomar nesse âmbito, ele compreende um aspecto muito mais amplo. Quando você toma, você recebe, aceita, acolhe e coloca dentro do seu coração, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, sem nada, sem nenhuma oposição. Aquilo chegou para você e agora faz parte da sua vida. Isso é o tomar. Né? E aí a gente vai ter uma quarta lei, que depois a gente vai falar na próxima live, né? O assentir. Mas o assentir a gente vai falar depois sobre isso. Tá? Muito Então, legal isso. quando a gente fala em constelação, que é importante que a gente tome o nosso pai, que a gente tome a nossa mãe, significa justamente isso. Você recebe o que vem dele, o que vem dela, do jeito como foi, com profundo agradecimento, com profunda honra, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma oposição. Só assim, e somente assim, é que o fluxo da vida que veio de todas aquelas pessoas antes de você chega até você. Só dessa forma. É o único jeito. E como é que a gente consegue tomar tudo isso que nossos pais nos dão
e conseguir lidar, por exemplo, com defeitos, ou lidar muito com situações que às vezes não são muito agradáveis, porque apesar de a gente amar, acolher os nossos pais, nem tudo que vem são flores, né? Então, como é Sim, que a gente lida com isso? é verdade. É muito interessante essa sua pergunta, porque realmente é uma das dúvidas bem cruciais. E eu costumo dizer que tomar o pai, tomar a mãe, não significa concordar com eles. Essa que é a diferença básica. Muitas pessoas confundem que ao amar alguém você precisa concordar com ela. Isso não é verdade. E é por isso que, para quem é da tradição cristã, pode ler lá, a lei, né, que Jesus emana é amai o seu próximo, amai o seu inimigo, né? Mas aí como é que eu vou amar meu inimigo? Não, você não vai concordar com o seu inimigo. Você vai apenas dar lugar para aquela pessoa como ser humano. Ela pode ter um ponto de vista diferente de você. E está tudo bem. E é ótimo que ela tenha um ponto de vista diferente do seu. Mas você vai ter um lugar no seu coração para aquela pessoa, porque ela é um ser humano. Ela faz parte de um todo, né? Então, Seria tipo um mesmo. debate, que Hã? você seria como se fosse um debate no qual cada um dá a sua opinião e ambos respeitam a opinião do outro e acolhe aquilo que faz sentido para cada um. Exatamente. Então, amar os inimigos não é sair correndo atrás de quem não gosta de você, abraçar, beijar. Não é isso. É você olhar para aquela pessoa, compreender que ela tem um pai, tem uma mãe, tem um sistema familiar por detrás, tem um histórico de coisas que aconteceram com ela, e você igualmente tem. Você não precisa concordar com ela, mas você compreende que ela, tanto quanto você, são seres humanos. E você pode dizer assim como você, eu também busco a felicidade, né? Muito Isso legal, nos torna, isso nos torna humanos, é né? verdade. Uhum. Né? E Eu só acho que o assim, principal é a gente realmente perceber essa diferença, né? Porque o que eu noto bastante é todo mundo querendo ser o dono da verdade, não respeitar a opinião do outro, e ainda mais quando envolve pai e mãe, né? isso, e é muito interessante porque nós já falamos das três ordens, dos três, né, das suas regrinhas de funcionamento, né? E todas elas têm um porquê, né? Inclusive essa do equilíbrio. Sem equilíbrio você não convive com ninguém. Mas é muito interessante que as primeiras duas, né, que é o pertencimento e a ordem, elas garantiram a nossa sobrevivência. Tanto a lei do pertencimento quanto a lei da ordem da hierarquia, elas garantem a nossa sobrevivência. Agora, a ordem do equilíbrio entre aquilo que eu dou, aquilo que eu tomo e aquilo que eu dou, ela garante a nossa vida, a nossa convivência com os nossos irmãos, com os nossos humanos, vamos dizer assim. Né? Então, essas três leis elas estão permeadas. Né? E, E e vamos colocar, muitos dos distúrbios que acontecem são distúrbios dessa não observância dessas regrinhas básicas. A regrinha do pertencimento, a regrinha da hierarquia e a regrinha do equilíbrio entre aquilo que eu estou tomando e aquilo que eu estou dando. E Né? como é que a gente pode aplicar, por exemplo, essa lei do equilíbrio na sociedade de uma maneira geral, quando não envolve, por exemplo, os pais? Que já que os pais a gente não consegue diretamente recompensar, né? A gente continua recompensando com o fluxo da vida. E numa visão geral, uma visão da sociedade em si, como que a gente pode trabalhar essa lei do equilíbrio? Então, isso é muito importante, mas eu vou pegar um pouquinho o seu gancho. Não é o fato de eu não conseguir retribuir na mesma proporção aos meus pais que eu não posso fazer nada. Não é isso. Sim, sim. A vida não vai nos dar a oportunidade também de eu poder, de repente, cuidar do meu pai, né? De eu poder cuidar da minha mãe. Tá? Isso é uma forma mínima de retribuição. Tá? O que eu digo é que, a nível macro, eu não tenho como dar a vida para minha mãe. Isso, então, é uma dívida impagável. Certa vez eu estava dando um workshop, e quando eu falei isso,
Uma moça que estava lá na porta ela gritou: Deus me livre, uma coisa dessa. Quando que eu vou ficar devendo meu pai? Aquele traste, aquele não sei o quê. Né? Então, só por essa atitude já dá para perceber que essa relação não está muito legal. Né? Então, existia um quê ali, né? Algum pano de fundo ali que estava muito, muito, muito mexido. E como você falou, às vezes, né, os pais eles não são tão gentis, né? Às vezes eles fazem coisas que não são agradáveis, tá? E isso eu não estou defendendo, não estou justificando nada. Estou falando que acontece e acontece muito. Até porque é uma coisa que é muito importante a gente entender, tá? Existe o homem e a mulher. O homem e a mulher carregam dentro de si o pai e a mãe. Parece que são as mesmas pessoas, mas não são. Né? O meu pai é o meu pai. O marido da minha mãe é o marido da minha mãe. São pessoas distintas, né? E é muito engraçado que eu estava até assistindo há pouco, né, uma palestra, né? E a Vilma, né, que é a esposa do Décio, do Idésio, ela estava contando como é que para ela foi essa descoberta, né, dessa diferença, né? Então ela conta que eles estavam viajando, né? Ela e o marido chegaram em casa e chegaram muito cansados. E aí a mulher disse para o marido, falou, olha, eu estou muito cansada, eu vou tomar um banho e descansar. Se você tiver com fome, né, dá uma olhada na geladeira, faz um sanduíche e come. Né? Então foi. Chegaram, né? Ela foi, tomou um banho e estava se preparando para dormir. Nisso que ela estava se preparando para dormir, a filha dela se acorda, né? E como ele estava um bom tempo fora, ela foi lá matar a saudade da mãe. E ela falou assim: Mãe, olha, eu tô com uma vontade, uma saudade louca daquela comidinha que você faz especial para mim. Né? Aí a, a, a mulher, que estava totalmente cansada, respirou e aí assumiu a mãe, né? Epa, minha filha está chamando aqui. Aí ela fala, a mãe falando para a mulher: Mulher, levanta e vai fazer a comida para sua filha. Então, existem essas instâncias diferentes. E ela estava explicando: olha, se fosse a mulher, ela já tinha dito que ela não ia fazer. Então, não foi a mulher que fez a comida, mas foi a mãe. Então, a mãe, dentro daquela mulher, reuniu forças, superou o cansaço da viagem e foi lá fazer a comida para matar a saudade da filha. Que Né? engraçado isso, né? Agora que você falou, eu percebo. Eu vejo que a forma como os meus pais me tratam e como eles tratam entre si, não que falte respeito entre eles, mas realmente eles acabam me mimando mais do que um ao outro. Mas funciona assim. Outro exemplo bem interessante que ela conta é o seguinte: que a criança, nós já fomos criança, ainda somos, alguns somos crianças ainda, a criança, ela não olha para o marido, nem olha para a mulher. A criança olha para o pai e para a mãe. E é por isso que em constelação a gente fala que no coração da criança, os pais e as mães estão sempre juntos. Eles são inseparáveis. Então a criança, quando, né, o pai chega, né, é o homem, né, que ele vem do mundo exterior e chega carregando o pai. A criança olha para o pai, a criança não olha para o homem. Da mesma forma a mãe. A mãe pode ter demorado para ter saído 2 minutos, mas quando ela chega, a criança olha, ah, mamãe. Às vezes pode ter passado 2 horas, mas quando a mãe chega, ah, mãe. Então, a criança, ela olha para aqueles seres que trazem o pai e a mãe delas. Elas não querem saber o que eles fizeram. Pode ser que o pai tenha saído para lá para matar alguém, pode ser que a mãe tenha saído para fofocar na vida dos outros, mas a criança não quer saber disso. O que a criança quer saber é o pai e a mãe que chegaram quando esse homem e essa mulher chegaram em casa. Né? E aí, pegando gancho nessa pergunta que você fez, né? Então a criança ela vai olhar para o pai e para a mãe. Ela não olha para o homem. E às vezes, né, esse homem que traz o pai
ele não está muito bem resolvido com o pai dele. Às vezes ele brigou no serviço, às vezes ele teve uma discussão acalorada no ônibus. Então o homem passou por uma série de circunstâncias. Talvez ele está com a cabeça a mil quando ele chega em casa. Mas a criança não está olhando para esse homem. Ela está olhando para esse pai. Né? Aí quem machuca, vamos dizer assim, é esse homem, é essa mulher que talvez por um momento de imaturidade, uma dificuldade, tenha feito alguma coisa desagradável. Né? E aí nascem essas crises entre a criança, né, e os pais, que nesses momentos estão dentro, vamos colocar assim, dentro da caixinha do homem e da mulher. Né? Então, por isso que eu falo assim, a nossa briga enquanto adulto não é com o pai e com a mãe físicos. A nossa briga e a nossa necessidade de tomar é justamente em relação a essas passagens em que nós, enquanto crianças, nós fomos machucados por esse homem ou por essa mulher. Né? Entendi. Que vai Profundo, aham. chegar no consultório lá, né? No consultório vai aparecer, então, essas coisas. Né? Tá? Mas, caminhando na pergunta, você, como é que a gente faz? A primeira coisa, nós temos dois momentos distintos. Um, quando nós estamos em igualdade. Por exemplo, eu com você, nós estamos numa relação de igualdade. Né? Né? Pelo menos assim, eu me considero. Talvez eu não seja assim tão, Também. né, capacitada como você, né? Mas assim, em termos, em relações humanas, nós estamos em pé de igualdade. Tá? Então, nós podemos nos olhar como seres humanos, independente do sexo, independente de qualquer coisa. Né? Você é tanto um ser humano quanto eu sou. Então, nós estamos em nível de igualdade. Então, nós podemos fazer essa troca de amizade tranquilamente, sem problema nenhum. Né? Então, como é que nasce isso? Nasce a partir do momento que eu olho para você como um ser humano. E a partir do momento que você olha para mim como um ser humano, independente do sexo, independente da religião, independente da cor, independente do estado civil, do estado financeiro, etc. e tal, independente dessas cascas todas, né? Só assim a gente mantém uma relação equilibrada entre aquilo que eu estou tomando de você, né, e aquilo que eu também estou proporcionando para você, tá certo? Então, Entendi. quando a relação é entre iguais, acontece isso. Quando é entre desiguais, o que eu tenho que fazer? Então, eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe e eu acolho do jeito como foi, sem questionamento, sem críticas. Por quê? Porque quando você nasceu, seus pais já eram grandinhos, seus pais já tinham histórias, né? Então você não participou de tudo isso, você recebeu tudo já de mão beijada. Nós não temos então condições de fazer esse julgamento. Não que a gente não faça, a gente faz. A gente faz, mas nós não temos condições. Então, uma maneira é, primeiro, esquecer o julgamento. Esquece o julgamento. Né? E acolhe esse passado, vamos dizer assim, aquilo que chegou até você, como foi. Só a partir disso, só a partir desse assentir, é que a gente toma verdadeiramente todo esse fluxo que chegou até os nossos pais e que chega até nós. É por isso que muitas vezes a gente fala, e dentro da tradição tem, que a gente precisa da bênção dos pais. Nesse sentido, os pais eles precisam ter esse consentimento para chegar no nosso coração. Sem isso, a vida não funciona. Né? E como eu falei na primeira live, Tudo isso demais. A gente começa a pensar e, nossa, como faz sentido? Vai destravando umas vai travas. descrevendo muitas coisas, né? E como eu falei na primeira live, né, a nossa relação com, né, as coisas da vida tem a ver como é que a gente trata a nossa mãe, né? O dinheiro,
o relacionamento, a profissão. E o nosso relacionamento com o mundo tem a ver com a nossa relação com o Pai. Como é que está isso aí? Sem essa bênção, sem essa permissão, sem que você tome essa energia do seu pai e da sua mãe, você não vai para frente na vida, não tem jeito. É fundamental, é necessário, é imprescindível que essa energia chegue para você. Porque sem energia, né, saco vazio não para em pé. É verdade. Muito legal. Nossa, muito profundo, né? Porque a gente começa a avaliar e ver que como é tão importante a gente saber valorizar e realmente acolher tudo aquilo que a gente recebe dos pais. Eu sempre soube assim que era bastante importante, mas eu não sabia desse nível energético, assim, nesse nível de também ancestralidade, né? Porque eles vão passar para frente aquilo que eles receberam, que também foi dos pais dele, que também receberam dos pais deles. Então é toda uma ancestralidade que está sendo passada, mesmo que talvez algumas condutas não sejam tão corretas, mas é toda uma história que é passada de geração para geração. E como é Exatamente. importante acolher e ver aquilo que faz sentido, né? De, como tu falou mesmo, é respeitando, mesmo que eu não concorde com tudo, mas respeitando e acolhendo aquilo tudo que eu tô recebendo. Invariavelmente, nós fazemos críticas aos nossos pais. Tá? É assim, é natural que isso aconteça. Tá? Por quê? É preciso entender todo o desenvolvimento da criança. A criança nasce, né? E quando ela nasce, ela não tem ainda o ego formado. Ela começa a ter o ego formado quando ela olha para a realidade. Então, quando a criança abre os olhos, ela vê a mãe, ela começa a se descobrir, começa a nascer o ego, né? Então, as relações que acontecem conosco durante a nossa infância vão construindo, de certa forma, o nosso caráter. E é importante que a gente tenha essa consciência. É muito importante. A criança passa por diversas fases. E existem alguns momentos em que a criança ela não tem o seu desejo satisfeito. Porque se depender da criança, ela fica mamando 24 horas por dia, que é o que dá prazer para ela. Né? Mas chega um momento em que, e é um momento muito decisivo, em que a criança precisa dormir no berço. Tem aquele momento em que a criança precisa sair do quarto dos pais e ir para o quarto próprio, quando isso é possível, lógico. Né? Tem aquele momento em que o pai entra na relação. Olha que coisa, né? É um momento muito, muito dramático para a criança, porque até um determinado período da vida, a criança só enxerga a mãe, porque, logicamente, aquela pessoa que vai dar o alimento, que vai dar satisfação. E vai chegar um momento em que, antes da criança, vem o homem ou a mulher, né? Porque antes do filho, quem que começa a relação do casal? O casal. É, Os pais vieram primeiro. Então, em termos de prioridade, os pais têm prioridade em relação aos filhos, né? Então, vai chegar um momento em que a criança precisa entender que, tudo bem, a mãe dá o alimento, mas a mãe, antes de ser mãe, ela era mulher do marido, né? E aí, infelizmente, existem algumas mães que querem perdurar também esse momento indefinidamente. E aí começam a excluir o marido, que é outra causa também de bastante bagunça no sistema familiar. Né? Então, as frustrações são necessárias. É isso que eu estou querendo falar. Nós aprendemos através das frustrações. As frustrações elas vão mostrando para nós que existem alguns limites que, uma vez ultrapassados, podem nos causar danos. E é importante que esses limites sejam mostrados. É por isso que a figura do pai entra nesse momento como uma figura de autoridade. É ele que vai fazer a separação da mãe com a criança. Lógico, vai fazer isso com todo amor, com todo respeito, mas vai fazer. Ele vai dizer para a criança: olha, antes de você ser filho, eu já era marido. Né? Então, eu tenho também, né, nós, enquanto casal, nós também temos direito de ter a nossa relação.
Então, as frustrações são necessárias. Só que isso para a criança é muito dramático. Essa separação é dramática. Então, a forma como ela vai vivenciar essa situação é que vai gerar nela, né, um transtorno ou não. Né? E isso E me aí, vem muito desse na cabeça também quando a criança é muito mimada, ou quando pai e mãe nunca falam não, ou quando fala não demais, ao invés de achar um equilíbrio ali entre sim e não. Eu vejo que tanto quando fala sim demais e não demais, acaba prejudicando ali o desenvolvimento do ser humano, né? né? Exatamente. E é por isso que eu estou falando, nós, de maneira geral, nós temos motivos, razões para criticar os pais. Eu não estou desmerecendo isso. Nós passamos por situações em que os nossos desejos não foram satisfeitos. E o que é ótimo, porque como você falou, se todos os nossos desejos forem satisfeitos, a gente vai chegar no momento, no adulto, de ser uma criança insuportável. São os donos do mundo. Ou, hoje em dia fala, um rei da barriga, né? Aquela pessoa É que até acha que pode tudo, E a gente tem que né? aprender a ouvir não, porque o não dentro de casa é menos doloroso do que o não fora de casa. Porque o não, quando é a Exatamente. vida que dá, e você nunca Uhum. ouviu aquele não em casa, nossa, é muito doloroso. Porque não tá, a Isso, pessoa não está formada para entender isso. exatamente. Mas isso não tira a dor desse momento, Sim, né? Então, nesse momento, a gente vai criticar o pai. Nesse momento, a gente vai julgar a mãe. Ah, mas você está me dando doce, agora você está me dando tapa. Ah, você disse que eu posso fazer, agora eu não posso fazer. Entendeu? E vai criando, então, dentro da criança, memórias celulares, dentro de nós, memórias celulares de dor. Né? Então, em algum momento, a gente fez julgamento. Mas hoje, com a nossa consciência, a gente olha para isso e dá lugar. Tudo bem. Naquele momento foi necessário. Graças a isso, eu me tornei o que eu sou hoje. Então, veja bem, você dá lugar para aquilo que você recebe e dá lugar também para tudo que aconteceu com você, no seu coração. É lógico, existem algumas histórias que são muito dolorosas. Aí sim, a gente vai precisar de uma ajuda externa, a gente vai precisar de um atendimento para poder também dar vazão, né? Mas quando a gente tem essa vontade mesmo de tomar consciência, a gente olha para os nossos pais do jeito como eles foram. Talvez eles não tivessem realmente condições disso, né? Às vezes acontece, por exemplo, de uma criança, por exemplo, que ela teve que ser adotada por um outro casal. Então, ela pode se sentir no coração que ela tenha sido rejeitada pela mãe ou tenha sido rejeitada pelo pai. Mas, de repente, quando você vai visitar aquela situação, e na constelação a gente pode fazer isso, a gente vai perceber que talvez, naquele momento, aquela criança também, vamos dizer assim, aquela mãe, não tinha condições. E ela fez isso tudo por amor, né? Ela não tinha condições, naquele momento, de criar aquela criança. Então, por mais que doesse para ela, ela preferiu doer no coração dela, mas dar uma vida melhor. Né? A gente não sabe, é isso que eu estou falando, mas a gente não sabe o que aconteceu. A gente não tem uma mínima ideia do que pode ter ocorrido para levar aquela pessoa a fazer o que fez. Mas a gente acolhe, a gente suaviza o nosso coração. E aí, com isso, a gente permite que essa energia toda venha. Por quê? e Porque toda vez que a gente julga, toda vez que a gente critica, a gente cria um movimento interrompido do amor. É como se a gente criasse uma barreira para que esse fluxo de amor chegasse até nós. E como que a gente faz esse acolhimento, por exemplo? Você me falou ali de algumas situações que é complicado, como no caso de uma adoção, né? Da criança aceitar que os pais biológicos talvez não tivessem condições de criá-lo. Ok, eu acolho, mas como eu acolho aquilo sem carregar a energia da tristeza, sabe? Tipo, acolher, tentar entender o que a pessoa fez, mas sem permitir que aquele sentimento ruim fique junto. Não sei se eu me fiz entender.
Sim, eu entendi. Veja bem, é isso que eu estou falando. A constelação, ela não é uma teoria. A constelação não é uma suposição. Então, tudo isso que eu estou falando são exemplos. Uhum. Mas cada caso é um caso. Às vezes, para mim, tomar o meu pai possa ser uma coisa mais fácil. Muito embora eu já estou um pouquinho já andado e eu tomei meu pai recentemente. Então, para mim também demorou, O né? que é normal, né? A gente é ser humano, E tá é assim, aprendendo. né? Então, veja, é o que eu estou falando para você. Não é uma receita de bolo. Nós estamos falando em termos genéricos, né? Em termos ideais. Mas cada caso é um caso, né? Certa vez eu atendi uma senhora de mais de 65 anos, e ela já estava mais ou menos bem de vida, já tinha filhos, e ela chegou para mim e falou: Olha, eu estou razoavelmente bem de vida, tenho meus filhos, tá? Mas eu sinto uma dor no meu peito, um vazio, uma coisa, e quero olhar para isso, porque eu não sei o que que é. E nós colocamos a constelação e a gente percebeu que os pais delas, o modo como ela via os pais, né, a criança via os pais, era uma espécie de abandono, assim, porque tinha muitos filhos, dava para cuidar tudo, né? Essas questões assim que para gente adulto parece que é mimimi, mas para a criança, no mundo da criança, é uma coisa muito forte. Então ela estava trazendo no peito ainda, olha, ela com 65 anos, um pouquinho mais disso, ela estava trazendo no peito um ressentimento em relação à mãe. Como é que a gente faz? Então, nesse caso, a gente olha para a mãe, vê a situação, como é que foi. A mãe teve que cuidar lá de 7 filhos, a mãe ficou doente, né? A mãe não teve condições de dar mesmo atenção para todos. Então, quando você toma uma coisa, não é você tomar conhecimento, você saber da informação. A coisa é você tomar consciência, que é diferente disso. Tá? Uma coisa é você saber, por exemplo, que você foi adotada. Outra coisa é você tomar consciência disso. É uma diferença muito grande. Você perceber que talvez, e muitas vezes, esse ato que foi feito pelo seu pai e pela sua mãe foi feito da melhor maneira que eles podiam fazer. Talvez eles não tivessem outra opção. Ou a outra opção fosse um pouquinho mais terrível. Seria um aborto, né? Como algumas pessoas fazem, jogam no lixo, entende? E é por isso que eu falo, se você está aqui olhando para mim, né? Se as pessoas estão aqui podendo me ouvir, então significa que deu certo. Deu certo. Nós estamos aqui. Nós conseguimos. Nós somos a prova viva de que foi um sucesso, né? Muito legal isso. E sempre é muito profundo, né? Porque a gente começa a pensar e vai pensando na vida e vai tentando aplicar na própria vida. E para mim é um universo novo, né? Porque como eu não fiz nenhum curso de constelação, então é muito novo para mim. Mesmo que eu já estude um pouco de desenvolvimento pessoal e tal, foge um pouco do que eu conheço dentro do yoga. Mesmo conseguindo vários pontos conciliar, ainda é um universo bem Sim. novo. Então, eu acho isso muito legal porque a gente começa realmente a ver com outros olhos a nossa própria vida e também a valorizar os nossos pais de uma outra forma, né? E eu acho Yeah. que isso é principalmente para as pessoas que têm conflito com os pais e muitas vezes nunca param para avaliar o porquê. Eu acho que a constelação é ainda mais importante para a gente que tem esses conflitos para tentar entender o porquê, para porquê que a vida às vezes não dá certo, por que realmente tem esses conflitos, o que será que está faltando ali, o que será que está desequilibrado nessa relação para conseguir realmente ter um fluxo bom na vida, uma relação boa com os pais, que eu acredito que todo mundo quer, né? Ter uma boa relação com os pais, mesmo aqueles que não dão um braço a torcer. Isso é verdade sim. E lógico, a gente está falando aqui em termos de sistema familiar, mas, por exemplo, eu faço constelação empresarial, em que a gente trabalha com, né, ramos de empresa, e muitas vezes o que rola numa dinâmica de uma empresa, de repente um CEO, né, sei lá, um diretor administrativo de grande porte, muitas vezes são questões familiares.
Às Carrega vezes, pra vida. às vezes a empresa não consegue avançar, não porque ela não tenha condições de avançar, mas porque o fundador, o diretor ali, o dono, né, o chefe da organização está preso ainda nessas questões com o pai e com a mãe. Né? Pessoas, por exemplo, que têm dificuldade na profissão, às vezes não conseguem desenvolver bem, né? Da mesma forma, você vai procurar o pano de fundo e você percebe que, na verdade, ainda é a briga com o pai, ainda é a briga com a mãe, né? E é por isso que a gente fala, a gente só consegue avançar para a vida quando a gente realmente toma no coração isso aí. Então, aquela pergunta que eu fiz, olhe para a sua relação, como é que está a sua relação com o dinheiro? Como é que está a sua relação com a saúde? Como é que está a sua relação de amizade? Né? São amizades saudáveis ou são amizades, de repente, que estão te levando, né, para outros rumos? Né? Como é que está a sua relação profissional? E assim por diante. Então, essas relações, elas vão nos dizer da nossa relação inicial com o nosso pai e com a nossa mãe. Tá? Certa vez não aconteceu comigo, aconteceu com um outro constelador, e ele conta, é muito divertido ele contar, né? E ele conta que certa vez chegou uma moça, devia ter uns 24 anos, e ela chegou reclamando, né? Falou, olha, eu vim aqui que eu quero que você faça né, uma constelação para quebrar um trabalho, porque eu tenho certeza que fizeram um trabalho para mim. Né? Um trabalho de, sei lá, macumba, sei lá, uma dessas coisas assim. Né? Aí ele olhou, né, como um constelador para ela, mas assim, bom, muito bem. Né? Fale mais sobre isso, vamos entender que. Pois é, a coisa é a seguinte: eu já estou no quarto emprego e é batata. Eu consigo um emprego novo e o chefe é carrasco comigo. Já meu quarto emprego e todos eles, o chefe é carrasco comigo. E o constelador olhou para aquela, já percebendo mais ou menos qual é a dinâmica que está por trás, deixou ela falar, e não, deixou ela falar, e no momento ela falou: pois é, esses chefes são tão carrasco quanto meu pai. Ela, sem perceber, já tinha feito a leitura, mas ela não tinha consciência do que estava acontecendo. E aí o constelador, né, falou: olha, você não precisa fazer destrabalho nenhum, que não é questão de trabalho, não é questão de macumba, não é questão de nada. O que você precisa fazer é olhar para a sua relação com o seu pai. Né? A vida está mostrando para você aonde você tem um nó, aonde você está presa. Então você não precisa quebrar trabalho nenhum, você precisa olhar para isso. Né? Então funciona assim. Às vezes a Imagina o pessoa. choque dela. Né? Então, a vida te trata como você trata os seus pais. O resumo da ópera é isso. Né? Eu acho que é o mais chocante assim da gente perceber, né? Porque eu acho que muita gente ainda não trata os pais muito bem. Muitos, às vezes, nem conversam com os pais ou se afastam, então por aí já começa a fazer uma autoavaliação, como é que está a sua vida perante como é que você trata os seus pais, né? Eu acho isso muito fantástico, porque eu nunca tinha parado para avaliar dessa forma. Eu sempre acho, pelo menos, que eu tratei muito bem os meus pais, mesmo quando eu era pequena e ficava brava quando me falavam não. Mas eu nunca pensei dessa forma, que a relação com eles poderia influenciar em como minha vida iria correr. Eu sempre Sim, avaliei na maneira material, como a maioria das pessoas fazem, de se eu tive uma boa educação, se os meus pais passaram uma boa instrução, eu vou conseguir levar uma boa vida perante o que eu aprendi, mas eu nunca tinha avaliado assim mais profundamente, de saber que a relação de tudo que eu acolho deles vai influenciar na minha vida. Isso aí eu nunca tinha feito. e é também interessante porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam: mas Isis, eu me dou bem com minha mãe, né? Eu me dou bem com meu pai, né? Ah, tudo bem, que bom, né, que você dá, né? Mas a questão não é essa, de como você agora, com esse cabeção, você olha para o seu pai, para sua mãe e está tudo bem. Não é isso. A questão é o quanto a sua criança interna se sentiu machucada pelo movimento que os pais fizeram ou não.
É isso que determina. É aquilo que eu chamo de monstrinhos, né? Os nossos monstrinhos interiores. Ou as crianças congeladas. Porque parece que a gente é uma pessoa só, mas nós somos várias pessoas durante todo esse tempo. Em inúmeros momentos, a nossa criança ela ficou interrompida nesse amor. Porque o desejo da criança, olha que coisa interessante. As pessoas acham que o desejo da criança é ser amada. Não é. O desejo da criança não é ser amada. O desejo da criança é expressar o amor. Quando ela não consegue expressar esse amor, ela interrompe esse fluxo e ela se congela. Né? Quando você permite que a criança mostre, demonstre o amor que ela sente, ela flui na vida. Mas existem situações naturais, que não tem nada de mal, não tem nada, em que, naquele momento, não é possível que ela faça isso. Né? Como eu falei para você, para uma criança, quando a mãe vai para o supermercado, é como se fosse uma eternidade. Para a criança é muito dolorido isso. Lógico, quando a mãe volta, olha para a criança, dá colo para a criança, vai no toquito, tá? ela vai, ela vai se perfazendo e vai se constituindo enquanto pessoa. Vamos supor que, e acontece, por exemplo, de uma criança ficar perdida no shopping, ficar perdida no parque. Então, olha o nível de desespero dessa criança, desse estresse. Né? Se depois dessa situação ela não conseguir conectar de maneira assim amorosa com esse pai ou com essa mãe, essa mágoa ela vai ser levada para a vida inteira. Tá? Então, eu não estou falando aqui da adulta, a professora Amanda adulta, ela está de bem com a vida, é professora de yoga, não sei o quê, é doutora, tal, né? O cabeção, né? Não estou falando com essa. Não é essa pessoa que tem a dor. Você, como adulta, você assume os seus atos, pelo menos deveria, né? É. Tá? Então, você responde por eles. Mas a gente não está falando dessa pessoa, eu estou falando da criança, a Amandinha ali, que de repente, por algum motivo, ela se sentiu impossibilitada de mostrar esse amor para os pais. E isso causou uma dor muito forte nela. Tá? Algumas mulheres passaram e passam por situação, alguns homens também, por exemplo, em que talvez o pai ou a mãe não gostem do namoradinho. Falam, não, com esse aqui você não vai namorar. Talvez seja o primeiro namorado ou a primeira namorada. Imagine para essa criança, vamos colocar assim, como é perceber que ela tem que escolher entre o amor da mãe e o amor do namorado ou da namorada. É uma dor muito forte. Nós adultos, a gente tende a minimizar. Não, essa coisa de criança passa logo. Não passa logo. Não passa logo mesmo. Ela só vai passar se ela conseguir demonstrar isso para a mãe e para o pai. Tá? Nossa, isso é, é outro choque que eu tô tomando aqui. Porque não que tenha acontecido comigo, mas eu já notei, assim, de parentes ou mesmo de amigos, de às vezes pais muito autoritários, que acaba que os filhos têm até medo de demonstrar amor por medo do pai ou da mãe brigar, e aí se retrai, e às vezes cresce uma pessoa inibida, retraída, mas não porque é retraído, mas sim porque se tornou pelo que viveu lá atrás. Exatamente. E isso nós estamos pontuando agora. Mas a educação, por exemplo, que os nossos pais tiveram, não foi educação de demonstrar amor. Isso é Né? verdade. Minha mãe fala muito disso, que antigamente era até pior, né? É até Principalmente com pior. homens. Homem não podia Muito, chorar, não podia né? demonstrar amor, porque era fraqueza, porque o homem tem que ser forte. Então, minha mãe conta bastante coisa que ela viveu, meu pai também, que hoje em dia a gente já consegue ver diferença, né? Ainda acontece muito, mas eu acho que antigamente era pior, porque ainda tinha muito mais rótulo do que tem agora. Do que Sim. como uma mulher tem que se portar, como o homem tem que se portar. E ainda essa coisa de autoritarismo eu acho que ainda era maior. Então, não sei como era antigamente para um filho conseguir expressar amor para os pais sem ter esse medo de passar pelo autoritarismo ou do pai e da mãe conseguir
permitir que o filho consiga demonstrar amor. Ainda hoje é difícil fazer isso, né? Ainda hoje, para muitas crianças, é difícil demonstrar esse amor, é difícil falar da sua dor, dos seus movimentos. Nós estamos caminhando, graças a Deus, né, para uma amplitude em relação a isso. Mas ainda é muito presente. Quando você olha para o lado, você vê quantas pessoas ainda sofrem dessas coisas, né? E isso, veja bem, olha, as coisas se complementam. Isso nós estamos falando dos acontecimentos do nascimento até agora. Mas eu já falei aqui, e a gente sabe que dentro do ambiente sistêmico, a criança também olha para as dores dos antepassados. Então, como você falou, de repente a sua tia não pôde se casar, sei lá, e ser freira. Talvez ela estivesse honrando um antepassado que também não teve condições de fazer isso. A gente não sabe. Estou dando só uma Sim. possibilidade. Então, muitas vezes nós trazemos dores, né, em honra àquelas pessoas que possibilitaram que a gente chegasse aqui. Tá? Eu olho para aquela dor daquela pessoa que, por algum motivo, não pôde ter filho, não pôde casar, teve que se separar, e eu honro aquilo vivendo esse sofrimento. Você olha para o seu sofrimento e você não sabe de onde que vem isso aqui, não sei de onde que vem, e você vai olhar essa honra que a criança faz em relação àqueles que já se foram. E por meio da constelação, quando a pessoa percebe isso, ela consegue se desvincular dessa dor. Por exemplo, se fosse o caso da minha tia, se realmente fosse isso, dela querer ser freira porque está honrando alguém do passado. Se ela tivesse tido a oportunidade de fazer a constelação contigo, por exemplo, ela conseguiria diferenciar o que realmente era dela, o que ela estava colhendo de outra pessoa? Sim, a proposta da constelação é justamente essa. A proposta da constelação não é trazer conhecimento para você. A proposta é trazer uma tomada de consciência. Você perceber o que aconteceu. Tá? E perceber também esses vínculos de amor. Porque, lógico, nós tô falando de repente de um antepassado mais antigo, mas muitas vezes uma relação próxima. Você olha para sua mãe, né? A pessoa olha para a mãe dela, no caso daquela senhora que eu atendi, a mãe dela, ela sofria muito porque o pai tinha outras mulheres, né? Então ela assumiu a dor da mãe. E muitas vezes a gente faz isso, a gente olha para o pai, olha para a mãe e a gente assume essa dor, né? A gente segue o caminho, né? A gente repete a história. Na maioria das vezes a gente repete as histórias, porque a gente está fazendo isso de forma inconsciente, movida pelo amor, movidos pelo amor, mas profundamente inconsciente. Então você repete o pai, você repete a mãe por amor, né? Quando você toma consciência, aí você pode se liberar disso, óbvio. Aí pode. Aí você dá o lugar a cada um. E é uma frase muito comum, fala, essa é a sua história. Eu honro tudo que você passou. Não sei as suas dificuldades, não sei o que você teve que renunciar, não sei quantas noites de sono você perdeu por minha causa. Mas eu agradeço e acolho tudo isso que chega para mim. É a sua história, Ó, o né? pessoal tá aqui já Se manifestando. interagindo. O Estevam falou Legal. namastê, fato, então acho que ele concorda com o que tu falou, Isis, eu também concordo. É bastante informação para a gente assimilar, mas tudo faz muito sentido, né? Não é nenhum misticismo, é algo que Não, você parar pelo para contrário. observar, realmente você cai em consciência e percebe, nossa, como de fato isso tem lógica. Porque realmente é algo que você consegue racionalizar ali. Sim. Não é algo que fala, ah, vamos acreditar numa fada. Não é isso. É algo que se você parar e realmente deixar o seu ego um pouco de lado, você consegue ir, ir absorvendo isso tudo. É um choque de realidade, mas dá para absorver. E é o que eu acho mais legal assim da constelação. E como você falou, é um negócio muito mais profundo do que a gente imagina, tá? Nós estamos aqui nomeando as três regrinhas do manual de funcionamento, né? Mas tudo isso aí tem um fundamento mesmo. Por exemplo,
Vou dar um exemplo interessante. Vamos supor que você queira construir a sua casa, tá? Você começa, contrata um engenheiro, lá um arquiteto para construir sua casa. Aí você começa a construir a casa, vai lá, tá, 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 tá. De repente, por um motivo ou por outro, vamos supor que esses arquitetos, esses engenheiros, eles sei lá, ou eles morrem, ou eles têm que sair do país, ou... aí você precisa contratar outros engenheiros. Você contrata outro engenheiro, ele fala para você, olha, o negócio é o seguinte, está tudo errado, vamos ter que fazer do zero. Imagina, imagina como é que é a coisa. Mas aí não para por aí. Aí você resolve, não, tudo bem, vamos fazer minhas áreas. Você começa do zero. Aí tal, começa a construir, tal, 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 tal. Daí, mais para frente, acontece a mesma coisa. Esse engenheiro tiveram que fazer uma viagem e deixaram você na mão. Você contrata, de repente, uma outra equipe. A outra equipe pega e fala para você, olha, está tudo errado. Vai ter que Isso. fazer do zero. Então você percebe o que significa quando a gente não toma aquilo que chega até a gente. Porque aquilo que os nossos pais passaram, aquilo que os nossos antepassados passaram, não foi em vão. Eles não sofreram em vão. Eles sofreram em nome de algo maior. Mas você só recebe aquilo quando você coloca no seu coração essa honra. Então, é como aquele engenheiro olhasse para aquela obra e falar: olha, eu acolho tudo que foi feito e eu começo a partir daqui. Então, você recebe tudo que veio e você não precisa fazer de novo. Imagina o trabalho que é fazer de novo, começar do zero. Imagine se você precisasse começar do zero, Amanda. Nossa, É uma loucura. Mas a gente fica brigando com o nosso passado. As pessoas ficam brigando, as pessoas não aceitam. Não aceitam o pai, não aceitam a mãe, não aceitam a... Entendeu? E com isso elas impedem que esse recurso, esse tesouro, esse fluxo da vida chegue até. Você está jogando toda a fundação, você está jogando tudo que estava ali pronto, preparado, para fora. É por isso que eu estou falando. É preciso que a gente tome. O que é tome? É que a gente acolha na nossa vida tudo que chegou, do jeito que chegou. E a partir daquilo que a gente recebeu, aí a gente vai para frente. que maravilhoso isso. Ó, já tem algumas coisinhas aqui, Isa. Acho que é Opa. pergunta. Vamos ver. Estevam falou, mas posso sair do ciclo por vontade própria e viver diferente dos meus antepassados? Oferecer o que não tive, por exemplo, independente de honrar? É uma questão complexa e enganosa, né? Na verdade, é o ego que está falando aí, tá? Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com o ego, tá? É o que eu estava explicando aqui. Não tem como a gente aproveitar todos os recursos que chegaram para a gente se a gente não toma isso. E como é que a gente toma? Só tem um caminho: com profundo agradecimento, com profundo respeito e com profunda reverência. É só essa forma, sem julgamento, sem crítica. A gente acolhe o que chegou, porque está ali pronto para você. E a partir daquilo que você toma, aí você vai para frente, tá? Não é que eu vou fazer melhor do que o meu pai, não tem como eu fazer melhor do que o meu pai, porque se eu quero fazer melhor, significa que eu estou me colocando na posição dele. Agora sim, eu posso fazer diferente, mas eu só posso fazer diferente se eu tomo isso. Porque às vezes a pessoa quer fazer diferente porque ela não aceita o pai dela. Ah, você é alcoólatra, eu nunca mais vou ser alcoólatra. Ah, você é isso, eu nunca vou ser isso. Entendeu? Isso é uma briga. E quando a gente briga, a gente repete. Então, na verdade, você não sai do ciclo. Enquanto você está brigando, você não sai do ciclo. E é por isso que eu digo, que a gente está brigando com o passado. Às vezes você não concorda, porque o meu bisavô foi um não sei o quê, porque minha bisavó foi isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê, entendeu? É uma briga, briga, briga com o passado. E a gente não tem como mudar o passado. É verdade? Não tem.
mas você só consegue mudar o seu presente quando você acolhe o passado. Maravilhoso. Ó, acho que ele entendeu aqui. Ele agradeceu, ótimo, obrigado. Verdade, exatamente. Acho que fez sentido pro Estevam aqui. Mais Porque alguma assim, pergunta, pessoal? aproveita, pergunta aí. Vamos ver se tem mais Hum, pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhada aí. Por enquanto é o pessoal entrando. Eu acho que não tem mais pergunta por enquanto. Pessoal, se tem alguma pergunta para fazer, Isso. aproveita a oportunidade que o Isa está aqui com a gente. Pode responder, pode auxiliar. Tem um orador espírita que ele é muito legal. Tem no YouTube aí, vocês podem procurar, para quem não conhece, é o Rocendro, né? Ele é psicólogo e tal, e ele faz palestras, sim, realmente muito interessantes. Vale a pena vê-lo, tá? E ele conta uma história da vida dele que é muito interessante, quando ele tinha em torno de 16, 17 anos. Estava na época do carnaval, e ele é do Nordeste. E ele chega e fala para a mãe dele: Mãe, eu vou na micareta, micarecu, alguma coisa assim. Vou no carnaval, na micareta, né? Vamos colocar assim. Aí a mãe dele fala: Não, não vai não. Eu vou sim, a senhora não manda em mim. Não, você é meu filho, você está na minha casa e você me obedece. Tá? Aí ele fala: tudo bem. Quero ver daqui a 2 anos, né? Porque ele estava com 16, 17. Aí a mãe dele pergunta: Mas o que vai acontecer? Ué, eu vou ser de maior. Aí diz que ela olha para ele e fala: Não vai mudar nada. Mas como? Eu vou ser maior, eu vou ter a minha responsabilidade. Fala: Olha, você é meu filho, enquanto você estiver na minha casa, você me respeita. Ele fica enfesado, fala: Mas mãe, você não quer que eu te ame então? Né? Aí ela fala com bastante naturalidade: Não, eu não quero que você me ame, eu quero que você me respeite. Aí ele falou: Nossa, credo, mãe, que coisa horrível. Não, muito pelo contrário. Eu quero que você me respeite, porque através do respeito você chega no amor. Primeiro você me respeita, depois você me ama. Então as Nossa, que pessoas têm, ensinamento. é, as pessoas têm a ilusão de que o amor é o ó do borogodó. E de fato é. Mas elas se esquecem, ou talvez não tenham conhecimento, de que antes do amor vem o respeito. Não existe amor sem respeito. Verdade. Tá? Para que o amor nasça, é preciso que o vaso do respeito esteja consolidado. Tá? E é por isso que eu disse para você que algumas vezes, né, os pais eles têm que mostrar os limites. E os limites significam o respeito, porque através do respeito você chega no amor. Tá? E isso é muito importante. É que eu estou falando aqui da nossa regrinha, né? Para que você consiga amar, você tem que respeitar antes. Você olha, então, para aqueles que vieram antes de você e você dá o respeito que eles merecem. Só assim você pode dizer que você ama eles. Só assim. Muitas vezes é o cabeção que fala: Não, eu sou cristão, eu tenho que amar meu pai, eu tenho que amar. Mas é só da cabeça, não é do coração. Né? Se você não tem respeito pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus colegas, você não ama nenhum deles. Isso é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar e fazer esse link. Eu acho que para algumas pessoas isso é bem natural, né? Mas para muita gente não é associar respeito com amor. Muitas vezes as pessoas associam, infelizmente, amor com posse, né? Eu vejo muito disso, de meu marido, minha esposa, e deixa o respeito de lado, deixa o ser humano de lado. Também é muito importante. Então, eu acho que isso é mais uma coisa que a gente tem que avaliar. Eu nunca tinha parado para fazer esse link de respeito e amor. Muito E legal. às vezes também, como você está colocando, às vezes também a pessoa acha que amar é quando a pessoa está satisfazendo as suas vontades. Quando ela não satisfaz, ela deixa de amar você. E não Aham. é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Vaidade, isso, na verdade.
O respeito vem antes, né? Nós temos aí situações, por exemplo, de pessoas em relações abusivas. Em relações abusivas não existe amor. Não existe amor. Cadê o Não. equilíbrio aí? Onde que está o equilíbrio? Não tem. É lógico que se a pessoa ela está numa situação de relação abusiva, é porque por algum motivo ela está precisando daquela experiência para tomar consciência, né? Então, por algum motivo aquela experiência é necessária. Mas uma vez que ela tome a consciência, ela pode romper esse ciclo. Algumas vezes ela está honrando também. E a gente vê isso muito no consultório. A gente vê que uma pessoa se coloca numa posição abusiva porque a mãe também estava numa posição abusiva, porque a avó também se colocou numa posição e assim por diante. É uma repetição inconsciente. E às vezes você critica, chega no consultório, a pessoa critica, porque minha mãe era assim, porque minha mãe era fraca, porque não sei o que é isso, porque não sei o que, entendeu? Né? É um julgamento velado, ela não percebe que ela está julgando a mãe. É, Ela isso não me percebe que ela lembra uns está... exemplos de, normalmente, isso em alguns lugares, né, que é bem comum. A mãe engravidou muito cedo, daí teve a filha, às vezes, adolescente, aí quando a filha cresce, vai adolescente também engravida, repetindo aquilo que a mãe fez Exatamente. anteriormente, é um bom exemplo para ver como acaba repetindo, né, esse ciclo. É? E é legal quando você percebe, né? E é muito legal quando você percebe, peraí, eu estou fazendo exatamente como meu pai fazia e eu não gostava. O ego até grita. Né? Quando você percebe isso, você tem a oportunidade, como né, o rapaz falou aí, de ressignificar. O seu pouco já ressignificou. Maravilha. Exatamente. Então você pode, quando você. É por isso que é importante a tomada de consciência. Você tomou consciência, peraí, eu estou fazendo a mesma coisa, mas eu odiava que meu pai fizesse isso comigo. Por que eu estou repetindo? Inconscientemente você está honrando o seu pai. Tá? Ó, a Josi aqui falou que vai usar sua frase para vida, Isis. Não há amor sem respeito. Frase para levar para a A vida. frase não é minha, a frase não é minha, mas pode usar. É muito legal. Tá? Eu costumo falar o seguinte, que as pessoas falam amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. Tá? Existe paixão. Paixão, sim. Aham. Paixão, paixão é de graça. Mas o amor é uma construção, no sentido de que você precisa construir isso. E muitas pessoas se enganam também que o amor depende da outra pessoa. Não depende. O amor é uma coisa que sai de dentro para você em todas as direções. Independe da pessoa te amar ou não. Ó, se a pessoa te amar é melhor, né? Mas independe, né? Então o amor mas é um nascimento, uma construção. Ele nasce no nosso coração e ele vai em direção a todo o universo, né? Eu costumo falar que até aquela frase que fala que a metade da laranja, para mim não existe. Eu acho que o outro vem para somar, não para completar nada. A gente já está seu completo. E às vezes, algumas vezes a experiência se completa, né? Às vezes você passou aquele período necessário para construir uma relação ótima, para aproveitar aprendizado, e aquela situação, assim, naturalmente se esgarneceu. E está tudo bem. Você pode partir para outras possibilidades. Agora, importante, com profundo respeito. A gente não se desgruda com briga. E é por isso que a gente fala aqui, eu já brinquei com vocês algumas vezes, que às vezes você assume uma nova relação, mas a relação antiga está ali, porque você não se desgrudou, porque você não deu respeito, porque você não deu lugar para aquilo. Né? Isso é Então, verdade. Acaba repetindo com outras pessoas e quando você para avaliar, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. E vai ver, já aconteceu mesmo, só que em outro cenário. exatamente. E funciona também com os nossos pais. É por isso que, assim, é por isso que eu falo, né? A vida nos trata da mesma forma. Por quê? Porque como você não curou a sua relação com seu pai e com sua mãe, você está na vida brigando com eles.
Então a vida vai te mostrando, né? Vai te dando situações para você olhar para isso, né? Aí então você briga com o namorado, briga com o chefe, briga com não sei o quê, briga com... Por quê? Você não está brigando com ele, você está brigando com o seu pai ainda, né? E aí não tem como ir para frente, não tem mesmo, não tem mesmo. Realmente. Realmente. Então é muito importante perceber essas coisas, né? Porque senão a gente não consegue ter uma vida plena. Porque eu acho que é difícil alguém que tenha uma relação 100% perfeita ali com os pais. Sempre tem alguma coisa ali que precisa ser resolvida. Então eu acho que quando traz essa consciência da importância de compreender, de acolher pai e mãe, a gente consegue destravar vários campos na nossa vida, como você falou, do dinheiro, de como a gente vê o mundo. Então, isso é maravilhoso. Eu fico pensando o quanto que o criador, que eu esqueci o nome dele que você falou, deve ter levado de anos de estudo para poder chegar a toda essa conclusão. E não foi ano de estudo em livros, foi ano de estudo na prática, né? Aham. Eu lembro Ele que você fez falou na vários primeira live. caminhos e foi testando. Tem um fato muito curioso, porque ele morreu ano passado com 93 anos. E pouco tempo antes dele morrer, ele ainda se submeteu a fazer uma constelação dele mesmo com a mãe, né? Nossa! Muito interessante, porque ele, sendo a pessoa que criou, vamos dizer assim, né, a modelagem como a gente usa hoje, ainda assim ele percebeu que tinha alguma questãozinha que precisava resolver. E aí, Sempre vai ter, né? A gente é ser humano. e aí volta uma pergunta que as pessoas sempre fazem: ah, mas quer dizer que eu preciso constelar o meu pai e minha mãe para sempre? Sim e não, né? Os nossos pais estão sempre presentes dentro da gente, né? E nós passamos por várias situações de briga mesmo em relação aos nossos pais. Então essas questões, elas precisam ser olhadas, tá? Então, várias vezes a gente vai ter que voltar a olhar para isso. O legal é que quando você começa a fazer, quando você acolhe no coração, essas olhadas vão ficando mais tranquilas, né? Você vai chegando com mais facilidade aquilo que você precisa olhar. Mas você precisa ter a coragem, né? E a constelação é um ato de coragem, porque a gente não olha para o outro, a gente olha para dentro. A gente olha para esses monstrinhos, para essas crianças que estão chorando lá dentro, né? Isso aí, Isis, gostei. Ó, a Josi falou aqui que se pudesse ela faria terapia contigo, mas dá para fazer, Josi. É só entrar em Tá, contato com ele tá, depois da né? live. Exatamente. E dependendo de onde você estiver, a Josi, eu, por exemplo, aproveitando o gancho, né? Eu faço constelação também online, remotamente, ou presencial, tá? Presencial, A nesse Josi acho momento, que mora em Minas, Isis. Aí eu acho que teria que ser online. é, por acaso eu estou em Minas, também depende. Ah, aí, Josi, ó. Às Mas vezes é o momento. en- entre em contato comigo, a gente pode, né, avaliar isso. Mas, de qualquer forma, tem todas as possibilidades. Tanto a gente pode fazer remotamente, à distância, ou presencialmente, né? As sessões individuais, presenciais, já estão sendo retomadas, e as em grupos, né, que eu também faço em grupos de constelação, a partir do mês que vem a gente já começa a se movimentar nesse sentido. Então, entre em contato comigo, a gente vai passando os informes, tá? Aí a E, Josi, então, e todo mundo que estiver acompanhando e quiser fazer a sim, constelação, é só procurar o Isis, né? Não tem nenhum problema da distância, porque se for necessário faz à distância mesmo, sim, faz dá para online. fazer, Já funciona do mesmo aproveita jeito. aí os benefícios da internet, né? Para que está aí nos para Exatamente. auxiliar. É Então, lógico, é só se procurar a, o Isis. se a pessoa puder, a constelação presencial ela tem todo um campo de energia que é muito legal, é uma vibração boa. Mas a constelação online também funciona do mesmo jeito, porque a gente se conecta nesse campo espacial aqui. Ó, mais uma pessoa querendo falar contigo. A Dulcilene perguntou como entrar em contato contigo, Isis. Então, tem aqui o meu Instagram, você pode procurar depois aqui o meu Instagram, e lá tem o meu telefone e tudinho. Tem o meu canal do YouTube também, você pode deixar lá o comentário. Interessante, para quem não conhece, vá lá no meu canal, tem várias lives já com a Amanda, tem vários outros vídeos que eu já fiz. Então vocês podem entrar em contato, mandando. Por aqui você manda mensagem, eu respondo, tá?
no canal do YouTube também, e também tem o meu Zap, tá? O meu Zap, se quiserem anotar aí, eu vou colocar, é 659-9983 9415, tá? Peraí, Izzy, repete aí que eu digito aqui, que daí eu acho que o pessoal faz um print ou anota. Isso, Qual que é o DDD? Que é eu não peguei. 65 65 9 9 9983 9983 9415. 9415. Vou mandar Isso, aqui pro pessoal e vou deixar fixado para isso, o legal. pessoal que quiser anotar aqui, fixar comentário. Pessoal, Isso. esse número aí que tá fixado, então é o número do Easy, se vocês quiserem falar com ele direto pelo WhatsApp. Mas aí ele falou que ele atende ali pelo direct, aqui no Instagram também, tem o YouTube, então tem vários canais para vocês falarem com ele, tá? Não, né, não existe essa dificuldade. Uma Isso. coisa que eu quero deixar bem claro é que as pessoas perguntam assim, eu faço a constelação online, remotamente, e faço também a constelação presencialmente. Tá? Então, vai depender, logicamente, de onde a pessoa estiver. As constelações presenciais eu estou fazendo, nesse momento, em Salesópolis, que fica do lado de Mogi das Cruzes, que fica do lado de São Paulo. Tá? E, eventualmente, também em Sorocaba. Neste momento, eu não estou lá. Eu estou em outro lugar. Tá? Então, se vocês quiserem fazer, a gente pode fazer, né, via aqui o Zoom ou o Skype ou qualquer outro mecanismo assim de transmissão, tá? Mas Tá bem. está aberto, tá? Só para E. tirar a dúvida Uhum. e encerrar, para quem quiser fazer a constelação ou precisar fazer a constelação online, eu preciso que a pessoa esteja disponível por pelo menos 2 horas. Ela deixe um espaço para ela de pelo menos 2 horas, um espaço exclusivo, sem interrupção, em que ela possa se dedicar mesmo. Porque a constelação, como eu falei, é um estado profundo de olhar para dentro. Então é um momento só seu. A gente não constela os outros. A gente constela aquela pessoa que está com a gente. Tá? Ah, tem mais pergunta aqui, deixa eu Vamos ver. perguntar. Tá. O Estevam perguntou: você acredita que a constelação na água tem sentido? Essa aí eu não sabia. Tem sim constelação na água. Veja bem, a constelação, né, o Bert fala isso, a constelação é uma possibilidade, né, é uma imagem de solução. E a gente pode usar vários caminhos. Quando o Bert começou, ele usava a representação, como se fosse mesmo um psicodrama, vamos colocar assim, em que as pessoas representavam os dramas. Mas isso foi evoluindo. Hoje, por exemplo, a gente faz constelação, por exemplo, remotamente, a gente pode fazer com âncoras, pode fazer com bonecos, pode fazer com cavalos, pode fazer com água. Então, existem diversos tipos. Tá? O que funciona na constelação é a pessoa estar disponível para olhar para dentro. Não é o espetáculo em si, tá? Mas aquilo que ela decide olhar e a partir daquilo que ela vê, aquilo que ela vai decidir fazer. Tá? Não depende muito do método em si, depende muito mais da pessoa. Tá? Muitas vezes a pessoa faz uma constelação, e já tive casos assim, a pessoa fez a constelação, ela olhou para aquilo que estava acontecendo e bom, não quis. E aí é a opção dela. Eu, como facilitador, não tenho nada a ver com isso. Porque eu não prometo cura. A constelação não promete cura. A constelação ela não promete resolver problema de ninguém. E muito menos dizer o que é certo e o que é errado. A constelação ela simplesmente vai mostrar um olhar ampliado aquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Tá? Se a É partir bem desse importante olhar diferenciado. deixar claro isso, né? Senão a pessoa coloca toda a expectativa em cima ali do facilitador e aí depois, se dá tudo errado, vai achar que quem atendeu que é o culpado. É como eu falei da primeira vez, é um compromisso da pessoa com ela mesma. Olha, Ah, eu vou ter que fazer yoga, então vai ter que acordar cedo, vai ter que ir ah. até lá. Vai ter que fazer... Então é um compromisso. A constelação, a sessão, ela só vai dar o start. Olha, está acontecendo isso. Você quer modificar isso? Então, assim. Tá? É Eu o start. costumo falar que é É o sair da começo. zona de conforto, né? Porque a zona de conforto ali é Exatamente. cômodo, mas não vai te ajudar a crescer e melhorar. É isso aí.
Uma pergunta aí que é da Silene, né? Do Silene. Deixa eu achar Ah, Marlene, aqui. tudo bem? Pena que entrei no final. Vai ficar gravada do Silene. Então, Vou mas ela deixar faz a uma live pergunta gravada aí. aqui depois. Posso constelar? Minha família e eu, que ela está perguntando. É também uma pergunta muito que as pessoas fazem. Posso constelar minha família e eu? É Eu perguntada, tem falo, outra live já. eu falo, não. A gente constela a pessoa que está com a gente. A gente não faz constelação por atacado, tá? A gente não mira no resultado. É isso que é muito interessante, que eu acabei de falar. Constelação, ela não produz um resultado. A mudança da consciência, sim. Então, na constelação, você vai ser apresentado ao que está movimentando a sua vida. E muitas vezes o que está te movimentando de forma inconsciente, que você não percebe. E a partir de que você perceba que, como eu brinco, a partir que você percebe que existem bodes na sala, aí você pode tirar esses bodes. Por enquanto você não está vendo, mas os bodes estão aí. Então a constelação vai permitir que você veja esses bodes. Se você quer tirar ou não quer tirar, aí já é problema seu. Tá? Agora, o que geralmente acontece, né, eu dei um exemplo aqui, é como um mobile, né? Quando você mexe uma peça, a outra mexe também. Então, quando você faz uma constelação, e a partir dessa constelação você toma consciência daquilo que você precisa se modificar, naturalmente as pessoas que fazem parte do seu sistema também vão sentir essa mudança. Às vezes é na mesma hora, às vezes é alguns dias depois, mas elas vão sentir. Às vezes a pessoa olha para você e fala: Nossa, você está diferente, o que aconteceu? Muitas vezes você dava uma resposta para uma situação e a partir daquele momento você deixa de dar essa resposta. A outra pessoa estava acostumada com aquela resposta e ela percebe agora que você não está dando mais essa resposta. Então modifica. E também não modifica só né, no linha horizontal, também na vertical. Porque, como eu falei, uma vez que você percebe que esse sofrimento que você está vivenciando é uma honra a uma pessoa que já vivenciou, então você se libera desse sofrimento e, ao mesmo tempo, permite que aquela pessoa ela seja vista, seja reconhecida e também possa ficar em paz. Então, é um movimento que acontece em várias dimensões. Tá? Quando eu libero aqueles que vão vir depois de mim. E também, como uma honra, eu libero aqueles que fizeram antes de mim. Tá? Então, Dulcilene, então se você, por exemplo, fizer a constelação com o Isis, você já vai estar liberando toda a sua família junto no processo ali. Pelo menos naquela situação que foi resolvida, né? Veja bem, não é assim direto. Pode. Pode ser possível, desde que você tome essa consciência. Tá? Eu não prometo que vai acontecer isso, mas eu vou, né, me esforçar ao máximo para que você, tomando essa consciência, você faça isso. Tá? Possa agir, tomar a escolha de agir para melhorar ou Exatamente. mudar aquela situação. Isso. Ó, o Estevam falou: hoje fiz com meu filho, nas minhas costas está doendo. Fez o quê? A constelação? Eu não entendi, Estevam. Deixa eu ver aqui se ficou alguma mensagem para trás. Eu acho que deve ser a constelação na água. Não, não, Ah, não, não entendi. Eu acho que deve ser isso, que deve ser a pergunta dele. mas veja bem que é uma coisa interessante, né? É uma tomada de consciência. Se você percebe que alguma coisa que você fez te causou, né, essa dor, então não faça. É, isso é verdade. É muito interessante, porque, como eu já falei em outras lives, né? Se você está com dor nas costas, significa literalmente que você está carregando coisas que não é para você carregar, tá? Você está assumindo compromissos acima do que você consegue suportar. Então, isso é uma tomada de consciência, tá? Ó, a Dulcilene falou que vai entrar em contato contigo, Isis, para fazer a Seja constelação com ela. bem-vinda, seja bem-vindo, tá? Eu agradeço a Mais confiança. alguma, mais alguma pergunta, pessoal? Que a nossa live já tá o quê? Nossa, já tá mais de 1 hora e meia.
Legal. Não sei mais se o Instagram derruba, não derruba. Meu medo é derrubar no meio do raciocínio. Mas eu acredito que assim, o importante já foi falado. Uhum. E agora a gente já pode programar para uma outra live para a gente falar da quarta lei. Isso aí, porque é muita lei para falar tudo numa live só, né? Muita informação profunda Muita para absorver. informação. E um Tem que ser caso puxa o outro, um com caso, né? doses, doses homeopáticas ali para a gente conseguir entender. Então, Que pessoal, legal. nenhuma pergunta a mais. Não se esqueça, então, de entrar em contato com o Isis, se vocês quiserem fazer a constelação, resolver a vida de vocês, da família também, outro trabalho, né? Que, apesar de estar falando mais de família, vocês também atendem no quesito profissional. Sim, profissional. A Josi está aqui agradecendo, gratidão a vocês. Obrigado pela presença, Josi. Obrigado, E se Josi. quiser, entre em contato com o Isis também, se tu estiver interessada, né, de fazer a constelação com ele. Sim. Eu acho que era isso então, Isis. Não sei se você tem mais alguma colocação. Não, eu agradeço, porque realmente é um espaço em que a gente pode, né, trafegar de maneira assim bem tranquila. Você é uma pessoa que deixa a gente bem à vontade, e isso é muito Muito gostoso. obrigada. Eu gosto bastante de fazer live com você, porque é justamente isso, né? A gente interage de maneira assim muito natural, né? E é muito gostoso. Eu falo de constelação porque é um tema que me é caro, é muito gostoso. Eu, particularmente, demorei para chegar na constelação, né? Eu tinha minhas resistências, tinha minhas críticas, mas graças a Deus isso passou. E hoje, né, eu falo isso com propriedade. Mas a gente nunca para de aprender, né? A gente está sempre aprendendo. Então, eu estou fazendo mais especialização, mais aprofundamento, para entender cada vez mais e poder também servir com melhor qualidade, né? É Acho que verdade. é o mesmo caminho que você está fazendo, né? Também se Sim, é o tempo aprofundando cada todo. vez. E aí a gente não para mesmo. Quando a gente para, a gente morre, É o né? que eu sempre falo. Não adianta as pessoas acharem, vou fazer um curso, vou parar ali. Se você parar ali, você vai estagnar. E tudo é movimento. Então, a gente está constantemente aprendendo alguma coisa. Então, fazer cursos, especializações é muito importante em qualquer área, tanto no yoga quanto na constelação. Então, a gente Sim, não pode parar. É um constante aprendizado realmente para a gente poder ajudar as pessoas. Servir melhor, trazer melhor a informação. exatamente. E nós estamos aqui disponíveis para realmente apresentar esse conteúdo e realmente passar essas informações que eu considero que são importantes, são relevantes e mais do que isso, eles ajudam que a gente tome consciência daquilo que a gente de fato é, né? Muito legal, gostei bastante da live, Isis. Então tá, Legal. a gente vai marcar a próxima live, fiquem ligados, vai ficar aqui disponível, essa aqui é a parte 3, como eu falei no início, estou falando de novo pro pessoal que entrou depois. Então já tem aqui a parte 1, 2 e 3, tem no canal do YouTube do Isis também, no perfil do Instagram. Isso. Então podem lá dar uma visitada, analisar os conteúdos dele, que tem muito conteúdo de qualidade, então eu super recomendo. E é É, isso, pessoal. se vocês quiserem, né, como a Amanda falou, se vocês quiserem, visitem meu canal. É importante, assim, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, vocês deem um like, vocês façam comentários, porque isso ajuda a que isso seja levado para outras pessoas também, né? Então, no meu Exatamente. canal tem vários vídeos, tem as outras lives, então, olhem, compartilhem, deem um like, façam um comentário, porque isso amplia bastante a divulgação do nosso trabalho, tá? O YouTube e o Instagram, eles entendem, né? Que quando a gente curte, comenta, compartilha, entende que é relevante aquele conteúdo e ele distribui aquilo para mais pessoas. Então, se vocês também querem que o conteúdo do Isis, o meu conteúdo, possa ajudar mais pessoas, nos ajudem também assim, dando um compartilhamento, curtida, né? E também é importante comentário para a gente saber se está no caminho bom, né? Se está te ajudando, Exatamente. se está realmente conseguindo servir as pessoas de uma maneira geral. Eu sempre falo que as críticas são bem-vindas, né? Porque as críticas nos Exatamente. ajudam bastante a melhorar esse serviço, tá? Isso é Então, verdade. Ó, outro Amanda, eu agradeço comentário. Acho profundamente que e o assim tem último prazer comentário continuar. aqui, ó, da Ah, Dulcilene. Gostei do pouco tempo que assisti. Pode ficar ah, tranquila que vai ficar gravado. Aí tu pode pegar legal. o resto ali que não conseguiu pegar. Então tá. Então, Thais, muito obrigada pela sua Obrigado. presença. Obrigado a todos. Namastê. A gente se vê por aí. Isso aí. Tchau, Boa tchau. noite, tudo Boa bom? noite, pessoal.